Fala, meu povo, por aqui professor Bruno Oliveira, passando para dar um super recado para aqueles que vão fazer o concurso da Prefeitura de Caxias, previsto agora para o dia 3 de novembro, a aplicação das provas. Então, como vocês sabem, o concurso será organizado pela banca Legatos, tá bom? É uma banca que vem dominando aí praticamente os concursos de prefeituras, tanto do Piauí quanto do Maranhão. Eu, juntamente com a equipe do professor Erisvaldo Alves, estaremos com um curso preparatório específico para esse teu concurso. E a minha parte de língua portuguesa será específica da banca Legatos, tá bom? Então nós vamos trabalhar muitas questões, a resolução de muitas questões de língua portuguesa da banca Legatos, que tem uma cobrança aí bem diferente de outras bancas. É uma banca que pega bastante pesado na parte de gramática. Eu já vou te dar a primeira dica, já vou te dar o primeiro bizu. Observa aqui. Então, ó, essa é uma questão recentíssima que caiu na banca Legatos, no concurso da Prefeitura Municipal de Parnaíba. Olha só, no trecho, Nelvi lembra que dobraram a produção caseira de rapadura para cobrir remédios tarjas preta de Maristela, que passou 19 anos na cama. Então, observa o seguinte, esse é o tipo de questão que a banca costuma cobrar e que traz uma certa complicação para o aluno. Questões de que e questões de si são bastante recorrentes nas provas da Legatos. Eu vou te dar agora o bizu que vai te auxiliar na resolução desse tipo de questão. Observa só. Quando você tiver esse tipo de questão, a primeira coisa que você vai observar, você vai isolar o que. Aí você vai tentar trocar por isso. Tenta trocar esse que por isso. Normalmente as questões da Legatos, elas vão ter resposta ou como conjunção integrante ou como pronome relativo. Professor, quer dizer que lá eu já posso chegar e marcar? Não, porque esse que ele vai ter uma série de outras funções. Nós vamos ver aqui como classificá-lo como conjunção integrante ou como pronome relativo, tá bom? Não vai fazer, vai chegar lá já respondendo que é um pronome relativo ou uma conjunção integrante que você vai errar a questão. Observa, Nelvi lembra isso. Essa frase aqui, essa oração, ela tem sentido para você? Ela tem sentido para você? Tem. Beleza, então o Nelvi lembra isso, você já vai isolar o isso e ele já vai te dar toda a resposta de que você precisa. Esse izinho aqui, ó, é de conjunção integrante. Pronto. Essa primeira classificação aqui tu já tem, é conjunção integrante. Já dava para responder a questão, já dava para você ter uma noção da questão aqui. Observa, ó. Já dava para eu eliminar a letra A letra B e somente, né? Já dava para eliminar essas duas questões. Mas observa, observa. Eu tenho aqui o isso. Observa que eu tenho esse O, esse SSO. Aqui eu vou chamar a atenção daqueles alunos que fazem jiu-jitsu. Lembra qual é aquela saudação lá do jiu-jitsu? É o os, né? Então, os, ao contrário. Então, observa o seguinte, ó. Quando tu tem esse SSO, tu vai ter aqui, ó, o os. Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Ó, tu já está em um outro nível de análise sintática aqui. Agora observa, ó. Observa que você fez aqui. O que foi que nós fizemos aqui? Nós transformamos uma oração que tinha dois verbos, ó. Lembra, dobraram. Nós transformamos uma oração que tinha dois verbos em uma oração simples. Fica muito mais fácil de você fazer a análise sintática aqui. Agora observa a função sintática desse isso. Nelvi, eu tenho aqui o sujeito. Lembra, verbo transitivo direto, porque quem lembra, lembra algo. E já puxando lá para a regência, quem se lembra de algo, tá bom? Mas vamos aqui. E o isso vai ser o algo que ele lembrou, então vai ser um objeto direto. Qual vai ser o nome dessa oração aqui? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Lembrando que nós já respondemos essa questão, só que nós estamos em um outro nível de análise sintática aqui, nós já estamos bem mais evoluído. Então eu tenho um OSSOD. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos para o segundo que é esse daqui, ó. Maristela, vírgula, que passou 19 anos na cama. Então, observa aqui, ó. Cobrir remédios tarjas preta de Maristela, isso. Essa oração tem sentido para você? Cobrir remédios tarjas preta de Maristela, isso. Não tem. Por quê? Porque aqui não é uma conjunção integrante. Então, eu vou tentar trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Como é que eu vou saber, professor? Eu vou pegar aqui, ó. Isso daqui é um substantivo próprio, feminino, singular. Substantivo próprio, feminino,
singular. Quase dava São Paulo Futebol Clube, né? Mas não, é um substantivo próprio feminino singular. Qual vai ser o outro que eu vou... Por quem eu vou trocar o quê? A qual. Eu vou trocar por a qual. Agora observa. Maristela, a qual passou 19 anos na cama. Tem lógica para você agora essa oração? Tem lógica. Por quê? Porque aqui eu vou ter um pronome relativo. Agora, olha a cereja do bolo, olha a cereja do bolo. Eu vou ter aqui uma prosa. Todo mundo que já foi meu aluno sabe o que é uma prosa. Pelo menos é para saber, se tiver prestado atenção. Uma prosa vai ser o quê? Ó? Pronome relativo. Pronome relativo. E eu vou ter uma osa, que vai ser o quê? Ó? Oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Na realidade, a gente já quase que respondeu a questão. Eu já sei que esse que é um pronome relativo. Só que observa que lá ele vai pedir a função sintática. Meus amigos, quando eu tenho conjunção integrante, eu não tenho função sintática. A classificação morre aí. Porque a função da conjunção integrante é simplesmente integrar uma oração a outra, é ligar uma oração a outra. Já quando eu tenho um pronome relativo, eu vou ter função sintática, porque ele vai fazer uma relação de sentidos. Ele vai fazer uma relação lexical de uma palavra com a outra. Como é que eu vou saber? Observa aqui, ó. Maristela, que passou 19 anos na cama. Esquece esse trecho para cá. Vamos ao que interessa. Quando eu tiver um pronome relativo, eu vou excluí-lo da oração e vou ver como eu encaixo a palavra que vinha logo anteriormente a ele. Então eu tenho aqui, ó, Maristela passou 19 anos na cadeia. Teve sentido para você? Teve sentido para você. Nesse caso aqui, a Maristela vai ser o quê? Sujeito. Sujeito da oração. Só que eu tenho o quê? Quem é que vai assumir a função de sujeito? É o próprio que. Então o que vai ser o meu sujeito oracional. Outro detalhe muito importante, se eu tenho uma oração subordinada adjetiva, é muito fácil de eu saber se ela é explicativa ou restritiva. Tudo que explica, vírgula. Ou seja, tudo que explica tem vírgula. Então eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Observa que uma palavrinha que pode ser cobrada em diversos tipos de conteúdo. Ela pode ser cobrada na morfologia, para saber se ela é um pronome, ou uma conjunção, ou se ela é uma preposição, as funções dela. Ela pode ser cobrada na sintaxe, para saber a função que ela exerce. Ela pode ser cobrada na sintaxe do período composto, para saber se é subordinada adjetiva, se é subordinada substantiva, ou subordinada adverbial. E ela pode querer saber qual é a função daquela palavra dentro da oração, que é de sujeito. Então a resposta aqui no caso é letra C. É conjunção integrante na primeira ocorrência, ok. Introduzindo uma oração subordinada objetiva direta, então observa que a gente já havia feito essa classificação. E é pronome relativo na segunda ocorrência, funcionando como sujeito da forma verbal. Passou, corretíssima a alternativa. E aí fica ou não fica mais fácil de você responder às suas questões com esse tipo de bizu? É claro que fica. Então, esse e muitos outros detalhes, muitos outros atalhos para resolução de questões de língua portuguesa e resolução de questões de língua portuguesa da Banca Legatos, nós vamos ter no curso do professor Erisvaldo Alves, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima. Valeu!